Olá pessoal do primeiro ano, bom, aqui é o professor Thiago Souza. Vamos dar continuidade nas nossas aulas de matemática, para ser mais exato, na geometria plana. Bom, na aula passada a gente viu sobre a trigonometria no triângulo retângulo, trazendo de volta aqueles conhecimentos sobre seno, cosseno e tangente. Mas na aula passada a gente foi bem específico quando a gente começou pelos ângulos notáveis, que são 30 graus, 45 graus e 60 graus. Com um bônus aí com o de 90 também. Só que hoje a gente vai se utilizar de um recurso que é a tabela trigonométrica. A ideia aqui é sair dos ângulos que nós conhecemos como notáveis. E o que fazer quando nós encontrarmos esses ângulos em algumas questões. E meu incentivo continua sendo pela leitura do livro didático, né? Amplie o conhecimento que você está recebendo aqui e se transforme num pesquisador. Você vai ser um bom profissional se você fizer isso. Sempre, em todas as áreas. Então vamos lá, né? Aqui nós temos o nosso triângulo retângulo, trazendo de volta todas as nossas fórmulas, né? Conhecendo aquele ângulo θ ali, nós temos uma razão trigonométrica que é o seno. Seno nada mais é do que o cateto oposto sobre a hipotenusa. O cateto oposto ali está sendo chamado de B. E a hipotenusa, que é o maior lado, o lado que está oposto ao ângulo de 90 graus, é A. Cosseno de θ. Bom, cosseno seria aquele cateto que está colado ao ângulo, que no caso dá para perceber que é o C. Ele está vizinho, né? Porque a ideia de cosseno ou de adjacente é vizinho. Então, cosseno é cateto adjacente sobre a hipotenusa, que é A. E, por fim, a tangente de θ, que é cateto oposto, que é B, sobre o adjacente, que é o C. E podemos ter uma bônus aqui, né, que é a tangente de θ, nada mais é do que a razão entre seno e cosseno do mesmo ângulo. Muito bem. Então, tem vezes que esse θ não vai ser 30, não vai ser 45 e não vai ser 60. Então, quais vão ser os valores de seno, cosseno e tangente? Bom, nós temos aqui a tabela trigonométrica, que eu posso, né, a gente pode perceber que a primeira coluna é justamente os ângulos expressos aqui, nessa daqui em graus, tá? Não está em radianos. E 3 colunas sequentes, uma do seno, uma do cosseno e a última da tangente. Então, é literalmente uma tabela com todos os valores de 1 até, no caso aqui, 89. Por que não tem 0, Thiago? Por que não tem 90? Porque esses dois ângulos, nós sabemos os valores de seno e cosseno. Agora, por exemplo, a gente sabe que o seno de 30 é meio. Se a gente procurar ele, bem aqui, seno de 30, 0,5. Assim como o cosseno de 60 também, olha, bem aqui, 60 e 0,5, certo? Então aqui nós temos os valores aproximados para 5 casas decimais. Se você encontrou numa questão um ângulo de, sei lá, 22 graus, com a tabela trigonométrica você sabe que o seno vale 0,37461, sabe que o cosseno vale 0,92718 e sabe que a tangente vale 0,4043. E o contrário também é possível. Por exemplo, se você achar um ângulo que o cosseno deu 0,87, perdão, o seno deu 0,87, olha, bem aqui, aproximado. Então aquilo é um ângulo de 61 graus. Então nós temos essa relação. É só isso que a gente precisa para a aula de hoje. Vou resolver alguns exercícios para somar com aquilo que você viu na aula passada. Então vamos lá. Olha o que diz essa primeira. Com base na figura, temos um triângulo retângulo aqui. Com base nessa figura, determine o seno
o cosseno e a tangente daquele ângulo A, que está no vértice A. E na letra B, seno de C, cosseno de C e tangente daquele ângulo C, ali embaixo. Muito bem, não tem nada de difícil aqui. Bora começar. Primeiro, seno de A, seno do ângulo A. Depois a gente vai só juntando essas informações ali, ou aqui mesmo, já está, né? Bom, o seno vai ser o cateto oposto. Dá para perceber que o cateto que está oposto ao ângulo A é 15. 15. E o cateto adjacente, não, seno tem que ser hipotenusa. Então, está faltando uma hipotenusa aqui. Bom, a gente consegue tirar essa hipotenusa. Vamos chamar ela de B minúsculo, já que ela está oposto ao ângulo B. Bora tirar por Pitágoras. O quadrado da hipotenusa igual a soma dos quadrados dos catetos. 15 ao quadrado dá 225. 8 ao quadrado dá 64. Então, aqui dá 289. E quando a gente tirar essa raiz de 289, dá 17 centímetros aqui no caso, né? Beleza, descobrimos o valor da hipotenusa. Então, podemos retomar o cálculo do seno de A, que era cateto sobre a hipotenusa. Bom, na verdade, a gente até pode deixar esse valor desse jeito aqui mesmo. Ó, 15 sobre 17. Já é uma resposta. Beleza? E o cosseno? Bom, o cosseno desse ângulo vai ser o cateto adjacente, que no caso é o 8, que está colado ali nele, sobre a hipotenusa, que acabamos de descobrir que é 17. E a questão do cosseno acabou aqui. É só reconhecer os catetos, a hipotenusa, e aí você já tem tudo que você precisa. Bom, está faltando tangente. Tangente desse ângulo vai ser o cateto oposto, que no caso é 15, sobre o cateto adjacente, que é 8. E mais uma vez, a questão já está respondida. Fechou a letra A, que pede tudo sobre o ângulo A. A letra B vai pedir o seno, cosseno e tangente do ângulo C. Vamos lá então. Seno do ângulo C vai ser o cateto oposto, agora o cateto oposto ao ângulo C é 8. E a hipotenusa a gente calculou, é 17. E fechou. Calcular o cosseno desse ângulo C é cateto adjacente, aquele que está colado, né? Já que é cosseno colado sobre 17. Dificuldade nenhuma, né? E por fim a tangente desse ângulo C vai ser o cateto oposto, que é 8, sobre o adjacente, que é 15. Então, sem querer, nós rapidamente resolvemos os valores de cosseno e tangente. Agora, o que é interessante, deixa eu trazer um pouco mais para baixo aqui, é que A e C, eles são ângulos complementares, porque eles somados, eles dão 90 graus. Como é que nós sabemos disso? Porque eles fazem parte de um triângulo retângulo, ou seja, esses dois ângulos que não são o de 90, eles também têm que somar 90. E isso acaba trazendo uma propriedade, que o seno de um vai ser igual ao cosseno de outro. E é verdade, olha aqui, o seno de A, 15 sobre 17. E o cosseno de A, 15 sobre 17. E o cosseno de A, 8 sobre 17. E o seno de C,
8 sobre 17. Então, o seno de um vai ser igual ao cosseno do outro, se eles forem complementares. Isso sempre acontece no triângulo retângulo. Agora, a gente poderia fazer uma pergunta: quanto vale, né, esses dois ângulos A e C? Bom, bora pegar aqui, por exemplo, o seno de C. Deixa eu sair daqui da frente. Seno de C. Vamos sair o chapéuzinho aqui dele, né? O seno de C está dando 8 sobre 17. Bora fazer esse cálculo aqui. Isso dá 0,47058. Então, bora saber aproximadamente quanto é esse ângulo C. Olha, o seno está dando 0,4705. Vou lá na tabela trigonométrica. 0,47 para descobrir o seno. Ó, nós temos dois valores aqui aproximados. 0,46 e 0,48. Então, 0,47, bom, está mais próximo de 0,46, 9, não é verdade? Então, a gente pode dizer que esse ângulo é aproximadamente 28 graus. Viu como a gente usa a tabela trigonométrica? Então, isso aqui é aproximadamente 28 graus. A questão não pediu isso, mas a gente aqui vai fazer o cálculo. E o ângulo A? Bom, a gente sabe que os dois têm que somar 90. Então, se um deu 28, a 62 seria o valor que somaria 90 ali, né? Exatamente, 68 graus. Então, bora ver quanto é que é o cosseno, né? A gente viu que o seno de C deu 0,47, que com certeza isso aqui vai ser a mesma coisa que o cosseno de A. Então, bora ver um cosseno que está dando 0,47, 0,5. 0,47. Ó, tá aqui, ó. Viu? 62. 62, aproximadamente, né? Tá vendo? Então, tá confirmando a tabela trigonométrica. Bora continuar? Essa segunda aqui diz o seguinte: um barco atravessa um rio de 90...